Boa noite. A Lei Maria da Penha, um marco no combate à violência doméstica no país, é reconhecida como um avanço importante. Isso porque já ajudou milhares de mulheres a denunciarem abusos. A média é de uma denúncia a cada 7 minutos no país. No entanto, a lei enfrenta dificuldades de implementação. Alguns projetos tramitam na Câmara dos Deputados que visam melhorar o atendimento policial e pericial especializado. Nos próximos dias, nós vamos abordar essas questões e mostrar exemplos de mulheres que, mesmo com medidas protetivas, continuam sendo vítimas da violência doméstica. Começamos com a entrevista de uma agente de saúde tirada à força do trabalho e espancada pelo ex no meio da rua em Vespasiano. Caso que chocou a cidade e que mostramos aqui no Jornal da Alterosa. A agente de saúde, que pediu para não ser identificada, contou que viveu 17 anos com o agressor, até que tomou coragem de se separar. Ela disse que já tinha uma medida protetiva pela Lei Maria da Penha contra o ex-marido e agora entrou com outra. Eu era agredida com palavras, com agressões físicas, diária, muitas vezes, na frente dos meus filhos, inclusive. O casal tem 2 filhos, uma menina e um adolescente. De acordo com a vítima, William Pereira Machado é segurança, mas trabalha como pedreiro e alega que não consegue emprego por causa das denúncias da ex-mulher. Toda agressão tem que ter uma desculpa, tem que ter um porquê, né? Então deixa eu me resguardar colocando a culpa nela, mas eu falo que eu não tenho culpa. O caso aconteceu em frente a este posto de saúde, onde a vítima trabalha. De acordo com informações da mulher, foi daí de dentro que ela foi arrancada pelo ex-marido, de quem está separada há cerca de 1 ano. E aqui do lado de fora começaram os golpes, uma sequência de chutes. Ele me mandou algumas fotos de armas me ameaçando. Ele ameaçava te matar por quê? Por causa da separação? Por causa de separação, por causa de tudo. Diz ele que eu acabei com a vida dele com a separação. Ela diz que a justiça concedeu ao ex-marido o pedido de pensão alimentícia e agora quer a ajuda de um advogado para reverter a medida e para conseguir a guarda definitiva dos filhos. Diz ele que conseguiu na justiça a guarda dos meus filhos e ele conseguiu uma pensão de R$500, foi descontada do meu pagamento, ninguém me falou nada, não fui avisada de nada. E não tem condições nenhuma de ficar com os meus filhos. William Pereira foi preso em flagrante e permanece na cadeia. Você confia na Lei Maria da Penha que ela pode te dar proteção? Nenhuma. Lei no Brasil não funciona. Pois é, a Lei Maria da Penha vai ser tema das nossas próximas reportagens sobre a violência contra as mulheres. Você já pode opinar pelo nosso Twitter ou pela página do Jornal da Alterosa no Facebook. Os detalhes aí na sua tela. A Delegacia de Mulheres prendeu o suspeito de estuprar pelo menos 3 mulheres em Contagem. As vítimas reconheceram o homem. Leonardo Ramos Batista, de 36 anos, foi identificado pelas mulheres por algumas características. O dente da frente um pouco separado, ele usava aliança na mão esquerda e abordava as vítimas numa Honda Bros preta. Leonardo é suspeito de roubar e estuprar as mulheres nos bairros Eldorado e Água Branca. O homem é casado, tem filhos e tinha uma vida normal. A esposa ficou muito assustada, né? Ela, segundo ela, não imaginava que aquilo fosse verdade. A motocicleta, segundo a esposa dele na rua, era também usada para entrega de sanduíches, que era de onde que eles tiravam a renda. A única coisa que eu tenho para dizer é que armaram alguma casinha para mim, que eu não fiz isso não. A delegada descarta a participação de Leonardo nos casos de estupros que aconteceram nos bairros Tupã e Nova Contagem, que nós mostramos no início de abril. Mulheres que passam por esta rua em direção ao ponto do ônibus, geralmente para ir para o trabalho, estão sendo abordadas por um homem que chega de moto e as arrasta para o matagal. Aí quando eu corri, aí ele parou a moto, jogou a moto e correu. Eu para que senão eu atiro. Seu moço, pelo amor de Deus, não faz isso não, moço. É o 6º estupro, sendo que esse teve o ato sexual e a gente quer uma providência, porque a gente está se sentindo inseguro. Os crimes nestes bairros ainda estão sendo investigados. Foi apresentado foto desse suspeito para as vítimas e elas descartaram, disseram que não foi ele. A delegada ressalta a importância de denunciar. O principal, é o mais importante. Nesse caso, as informações trazidas principalmente pela primeira vítima foram de fundamental importância para a gente conseguir ter sucesso na prisão dele.
O secretário de Finanças de Belo Horizonte, Fuad Noman, fez hoje um balanço de todas as parcerias público-privadas da cidade. Segundo a Prefeitura, alguns contratos vão ser revisados para acelerar o funcionamento do Hospital do Barreiro e deixar a iluminação de várias regiões mais moderna. Um dos anúncios do secretário foi sobre as obras de iluminação pública. A parceria público-privada deverá ser assinada em maio e em junho começam a substituição das lâmpadas por LED e a implantação de 180 mil novos pontos em até 3 anos. Fuad Noman também anunciou que está renegociando alguns contratos para reduzir custos, como o das UMEIs e escolas infantis, e disse ainda que até o fim do ano, pelo menos 80% do Hospital do Barreiro estará em funcionamento. Nós achamos que alguns contratos estão com garantia excessiva. Nós queremos diminuir essas garantias para que esses recursos que nós pudermos obter, nós possamos investir na educação, podemos investir na saúde. Nós precisamos de abrir o hospital do Barreiro e precisamos de recursos, nós temos uma dificuldade para fazer isso e nós temos que criar alternativas. Algumas parcerias foram canceladas, como o caso do Centro de Convenções da Prefeitura, dos relógios digitais nas ruas e dos estacionamentos subterrâneos. Outras foram adiadas, caso da construção de novas UPAs, projeto que deverá ser retomado em 2018. Ficam de fora das PPPs outras obras, como as de mobilidade urbana e de saneamento. O prefeito já está agendando com o ministro das cidades uma reunião para poder chegar lá e mostrar as nossas demandas, nossas necessidades. Não é possível o Vilarim ficar do jeito que está, nós temos que fazer o corredor da Amazonas, mas isso não são obras que se enquadram em PPP. É obra mesmo, isso aí é custo e pagou, acabou, não tem benefício. Se eu cobrasse pedágio, eu podia ser PPP, então não é o caso. Então as obras serão todas feitas com recursos de financiamento. O Supremo Tribunal Federal dispensou a necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa de Minas para a abertura de ação penal contra o governador Fernando Pimentel. Com a decisão, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, instância responsável por processar governadores por crimes, aceitar uma denúncia do Ministério Público contra Pimentel. Assim, apenas o STJ pode tornar o governador réu. E quem está aqui comigo hoje é o Péricles de Souza. Péricles, bem-vindo. Semana movimentada, né? E não é só pelo Campeonato Mineiro, não, né? Não, o Campeonato Mineiro está bombando aí, né? Está chegando na reta final. E, Carol, agora é uma pausa, né, no Campeonato Mineiro para o Atlético jogar e defender a classificação justamente na Copa Libertadores contra o Sport Boys. O jogo, daqui a pouquinho, faltam 5 minutos para começar, 7h30. E jogo lá na Bolívia, hein? Com força total, sem pensar no clássico decisivo de domingo. Ó. A ideia é a gente colocar em campo o que de melhor nós tenhamos à disposição. Né? O clássico no final da semana ainda não podemos pensar, temos que pensar no jogo da Libertadores, importante, né? Mas também que possamos ter em campo, né, a melhor formação, né, com jogadores descansados, né, para fazer um bom jogo e levar ponto daqui. Galo procurando ponto e o Cruzeiro também em campo, né? O técnico Mano Menezes coloca a Raposa daqui a pouquinho para jogar às 9h45 contra a Chapecoense. Só que aí é pela Copa do Brasil. E o primeiro jogo é o primeiro jogo do mata-mata contra a equipe catarinense. Vamos saber como o Cruzeiro está indo para esse jogo de bola que é decisivo. E a gente vai dar o máximo que a gente tem. Não tem outra estratégia que não seja dar o máximo nessa hora. Tá? É o que nós vamos fazer na quarta-feira diante da Chapecoense. É um time que vem jogando a Libertadores. Você sabe que jogar Libertadores te deixa mais preparado de um modo geral para esse tipo de jogo, né? Porque são muitos jogos com essa característica de decisão. Então, nós sabemos que teremos que fazer novamente um bom jogo para lutar pela vitória, a primeira vitória das duas partidas. Tá aí então, né, Carol? Depois dessa decisão de hoje, Cruzeiro em campo, Atlético em campo, aí sim, pensar no clássico de domingo. E amanhã a gente traz tudo o que rolou nessas partidas aí, aqui no Jornal da Alterosa, tá bom? Obrigada, Péricles. Até amanhã. Não seja por isso. Um abraço. 3 minutos. Esse foi o tempo para que bandidos destruíssem a vitrine de uma loja de roupas e calçados em Ipatinga e levassem várias peças do local. Eles usaram um carro roubado para cometer o crime. Veja as imagens.
De acordo com a polícia, 8 bandidos estavam em 2 carros. Um deles acelerou contra a porta de vidro e a grade de proteção. Toda a frente do estabelecimento comercial é destruída. O outro veículo deu cobertura. Enquanto isso, parte do grupo entrou na loja e furtou várias peças de roupas e calçados. Toda a ação durou cerca de 3 minutos. Só pela manhã foi possível saber com mais detalhes a gravidade dos estragos e os prejuízos. Tudo estava revirado. 4, 5 meses de imposto que a gente paga aí, paga vigia, paga segurança, coloca câmera, põe grade, põe porta e nada adiantando. Ainda de acordo com o empresário, só em 2017, este foi o segundo ataque. O outro aconteceu em 18 de janeiro. Os 2 carros usados na ação criminosa também são fruto de roubo e furto. Eles foram abandonados e encontrados pela polícia. Os militares procuram pelos suspeitos. Aqui na capital, uma pessoa foi atropelada durante uma perseguição policial. 2 jovens foram detidos. O homem de camisa azul que está preso é Hugo Leonardo de Souza, de 22 anos. O outro é um adolescente de 17, que foi apreendido junto com o comparsa. Eles estavam neste carro roubado, que se envolveu num acidente após ser perseguido pela polícia. A perseguição terminou nesta rua, no bairro Lagoinha, onde o motorista perdeu o controle do veículo, que bateu aqui no meio-fio e subiu na calçada, atropelando um pedestre, um homem de 43 anos, que estava bem aqui na esquina. Em seguida, o veículo capotou. Nesse momento, os militares chegaram e fizeram a prisão dos suspeitos. De acordo com informações da Polícia Militar, os 2 homens estavam em um baile, uma festa folclórica de Bumba Meu Boi, no bairro da Concórdia. Foi quando populares perceberam que eles estavam armados e acionaram a polícia. O homem ferido, identificado como Cristiano Lopes da Silva, de 43 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. Nenhum dos suspeitos se feriu. Segundo os militares, com eles foi apreendido um revólver calibre 38 que estaria nas mãos do menor e uma pistola calibre 380 com munição. De acordo com os militares, essa espingarda também estava no veículo em fuga e foi jogada na rua. De acordo com a polícia, Hugo é conhecido na região por envolvimento com crimes. Ele é apontado como executor de Gulu, ex-líder do tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes, que foi assassinado em 2013. Ele até falou pra gente que realmente ele que executou o Gulu. Inclusive ele falou que deu tiro de 9mm. Ele é um dos braços direitos lá do tráfico. A onda de ataques a bancos no sul do estado assustou moradores de Jacuí nessa madrugada. De acordo com a polícia, cerca de 10 homens fortemente armados chegaram em uma Hilux, uma D20 e 2 motocicletas. Eles usaram explosivos para danificar as agências do Banco do Brasil, Cicobi e Correios. Uma loja de eletrodomésticos e um escritório de um posto de combustível foram arrombados. Segundo os gerentes das agências, os criminosos não conseguiram levar dinheiro. Já a quantia levada da agência dos Correios não foi divulgada. Depois de Jacuí, a cidade de Cássia, na mesma região, também foi alvo dos bandidos, que não conseguiram levar nenhuma quantia do Banco do Brasil, atacado durante a ação. Já em Cristais, criminosos trocaram tiros com a polícia depois de explodirem uma agência. Segundo moradores, cerca de 5 homens armados com pistolas chegaram em um carro preto. Pelo menos 4 desceram e foram até esta agência. Este morador, que com medo não quis se identificar, viu a ação dos criminosos. 2 estavam lá na porta do banco e 2 dando tiro para cima aqui. Os bandidos atiraram diversas vezes. Eles entraram na agência e explodiram a porta da entrada, o cofre e os caixas eletrônicos. Eles gritavam, o mundo é nosso, e davam rajada. Foram vários tiros, muito tiro. De acordo com moradores, os bandidos fugiram sentido ao bairro Água de Cristais, na entrada da cidade. Lá, segundo a PM, houve troca de tiros e os criminosos conseguiram furar o pneu da viatura. Nestas imagens dá para ver o momento em que os criminosos fogem pela contramão de uma rua em um carro preto. Complicado, nunca vi uma coisa dessa, viu? Assusta demais. A Polícia Civil indiciou 4 pessoas por envolvimento na morte de um guarda municipal no ano passado na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O agente de segurança estava com um sobrinho que seria o alvo do grupo.
A ordem para matar partiu de dentro do presídio. Fanuel de Castro Rocha, de 27 anos, é apontado pela polícia como mandante. Ele que comandaria a gangue da Rua 38, ele que teria ordenado aí o ataque ao Rodney, né, como forma de retaliação aí da disputa das gangues. O crime aconteceu em julho do ano passado. O guarda municipal estava em um bar, na companhia de amigos e parentes. Luiz Carlos Silva, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos. O sobrinho dele, Rodney Coelho de Melo, de 26 anos, também foi baleado. Segundo a polícia, seria ele o alvo dos criminosos. Ele estava usando tornozeleira eletrônica, ele era envolvido com tráfico de drogas, né, com traficantes da Rua 36. Fanuel desmente a versão de um acerto de contas entre gangues rivais. Eu estava preso, não tenho nada a ver com isso, não tenho nenhuma intimidade com ninguém. Além de Fanuel, a polícia apreendeu Igor da Costa, de 19 anos, e Ezequiel de Oliveira, de 31. Eles eram os atiradores. E o motorista do bando, Denis da Costa, de 36 anos. Demonstrou-se aí que o suspeito, Denis, seria o proprietário do veículo que foi utilizado no crime, e ele que teria levado os outros dois suspeitos, que seriam o Ezequiel e o Igor, os quais teriam desembarcado do veículo e já chegado atirando aí nas vítimas. 3 jovens foram detidos consumindo drogas numa praça de Juiz de Fora. 2 deles são chilenos. Um adolescente de 17 anos e 2 chilenos de 21 e 22 foram abordados pela Polícia Militar. Aí avistamos 3 indivíduos na Praça Antônio Carlos. Percebemos que estavam fazendo uma movimentação estranha. Aí nós fomos aproximando e verificamos que se tratava de um cigarro de substância semelhante à maconha. O menor infrator desfez do material, achando que ia ludibriar a guarnição. Mas o material foi arrecadado e todo fato filmado pelo olho vivo. A polícia ainda encontrou com o trio 4 pedras de crack. O material foi entregue na delegacia e eles acabaram sendo liberados. Os estrangeiros riram da situação, eles já são conhecidos da PM. Lá no centro eles trabalham como malabares, né? E alguns momentos de folga, eles costumam frequentar a praça para uso e consumo de drogas. O caso chegou a ser levado para a Polícia Federal. Ao verificar na Polícia Federal, foi constatado que eles estão de forma irregular no país já há aproximadamente 1 ano. E lá o delegado imprimiu para nós 2 certificados em nome de cada um e trouxemos aqui e entregamos na delegacia de plantão da Polícia Civil, que está tomando as providências. Daqui a pouco, Universidade promove ações contra a homofobia. Voltamos já já. Maio é o mês contra a homofobia. Em Juiz de Fora, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gêneros, Sexualidade, Educação e Diversidade da UFJF promove várias campanhas sobre o tema. No mês de maio, o grupo realiza ações de combate à LGBTI-fobia. A programação busca trabalhar o assunto dentro e fora do ambiente acadêmico. Contempla o Dia Internacional, que é o dia 17, Dia Internacional de Combate à Homofobia. Então, a partir dessa data, né, a gente estabeleceu uma série de atividades que vão acontecer ao longo do mês de maio, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. A gente vai ter rodas de conversa com estudantes, técnico-administrativos, professores, professoras. E nós vamos ter também uma mesa com representantes da cidade para falar sobre essas questões em diferentes áreas: saúde, educação, trabalho, política. A discussão sobre homofobia ajuda também no combate a crimes. No final de abril, o jovem Lucas de Oliveira Alves Ferreira denunciou que foi agredido por 7 rapazes com um bastão de madeira. O jovem teve parte do rosto, da cabeça, peito e braço queimados. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio motivada por homofobia. A gente tem acompanhado, a gente tem inclusive uma comunicação com a OAB, né, com o setor de direitos humanos da OAB, e tentando pensar como que essas violências são produzidas, né? Então, a educação, né, a escola, que é o nosso campo prioritário, tem um papel fundamental nisso, e em torno disso que a gente faz essas discussões também. Nós ficamos por aqui. Assista agora o noticiário nacional e internacional no SBT Brasil. Amanhã eu estou de volta. Te espero. Tchau.